O Grupo Parlamentar da UNITA vai continuar a lutar para o fortalecimento e afirmação da Assembleia Nacional como órgão de soberania com identidade própria, autonomia administrativa e financeira, representativa de todo o povo angolano, capaz de interpretar e exprimir em cada momento a vontade soberana do povo angolano para o alcance dos objetivos da República estabelecidos pela Constituição da República da Angola. Agradecemos aos angolanos pela confiança, o incentivo motivacional, o apoio multiforme, a partilha de críticas e sugestões durante as jornadas de proximidade desenvolvidas nas comunidades. Apesar de inúmeras dificuldades enfrentadas pela administração parlamentar, os gabinetes de apoio aos grupos de deputados residentes, expressamos o nosso reconhecimento pelo empenho e diligências para garantir eficiência e eficácia da Assembleia Nacional. Aos assessores, assistentes, funcionários do Grupo Parlamentar da UNITA, expressamos o nosso apreço e a nossa enorme gratidão. A nossa gratidão aos jornalistas, aos órgãos da imprensa e plataformas digitais que se dignaram a cobrir as atividades do Grupo Parlamentar da UNITA durante o segundo ano parlamentar. Nós amamos a nossa pátria e juntos vamos lutar para construir o futuro que as pessoas merecem. O nosso muito obrigado. Deus abençoe agora. Está aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão. Temos já daquele lado o microfone para os que estiverem daquele lado. Mas estão deste lado também podemos usar este aqui e colocarmos as questões que ocorrem a esta altura. Sr. Deputado, muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Silvano da Silva, represento a agência Lusa, Agência de Notícias de Portugal. Apenas algumas questões a colocar à mesa na sequência da sua intervenção. Olhando para o balanço que fez referência que o balanço foi negativo nas ações desenvolvidas a nível do Parlamento. Mas eu gostava de apelar aqui a questão ligada ao orçamento do Estado versus o orçamento da Assembleia Nacional. Permanentemente, de forma reiterada, cidadãos dizem que os deputados no Parlamento estão apenas em busca dos seus interesses. Interesses pessoais, desde os salários, regalias e tudo mais. A questão é saber, efetivamente, como é que a UNITA olha para estas inquietações que são reiteradas e como olha sobre as razões que levam com que o orçamento do Estado seja discutido à porta aberta e o orçamento do Parlamento é discutido à porta fechada. Em que é que se fundamenta esta perspectiva? E também, qual foi o grau de cumprimento, na perspectiva da UNITA, deste lema aqui exposto? Olhando, de uma nota de 1 a 10, este lema aqui exposto, as ações desenvolvidas pela UNITA, em que se cumpriu esse lema aqui exposto da UNITA? Há uma outra questão que também implica diretamente o grupo parlamentar da UNITA, mas na perspectiva da UNITA no geral, em relação à Fundação João Savimbi. Há alusões, há até abordagens em como a UNITA estará alegadamente repartida, diria, fragmentada até em relação à Fundação João Savimbi. E fez uma comunicação na terça-feira ao seu responsável da Fundação, o Dr. Zé Macuva, em como lamentou a ausência de dirigentes da UNITA naquela cerimónia. E mais, também disse que internamente a nível da UNITA há até pessoas que não querem valorizar os feitos de João Savimbi. Também queria a vossa abordagem. Obrigado. Adriano Canganjo. Sim, Adriano Canganjo do... Obrigado. Adriano Canganjo do Terra Angolana Digital. Gostava de saber do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA se
prevê ou não retrocesso à democracia no próximo ano legislativo, com a possível aprovação final da Lei de Segurança Nacional, e que consequências ou influências terá para a sociedade? E a segunda pergunta que também faço em relação, sim, à conferência, em relação à mensagem que ouvimos, se o grupo parlamentar da UNITA acredita que a mudança de regime deverá um dia acontecer com as violações, com aprovações de leis injustas e violações das leis do grupo parlamentar do MPLA, como se tem acompanhado. Wilson Capeba, Rádio Eclésia. Eu queria reforçar a questão colocada por Silvão da Silva em relação às chamadas regalias que muitas vezes são atribuídas aos parlamentares, e em como há um segmento da sociedade civil a dizer que a UNITA fica muito mais aplaudida quando vê que há regalias que supostamente o MPLA estaria a atribuir à UNITA. Como é que relaciona este aspecto? A segunda, eu queria também buscar, prometeu que haveria um encontro da Comissão Interparlamentar criada para negociar em torno das duas propostas da instituição das autarquias. Queremos saber, certo, esta reunião que está prevista para segunda-feira aconteceu, não aconteceu, em que pé anda, os novos desenvolvimentos em torno deste processo? Muito bem, acho que podemos começar com essas três questões colocadas pelos seus jornalistas. Primeiro, agradecer mais uma vez a presença dos seus jornalistas para poderem partilhar com o povo angolano aquilo que é a avaliação do parlamentar da UNITA sobre o desempenho da Assembleia Nacional e o próprio desempenho durante o segundo ano parlamentar. Eu vou começar pela última questão que o senhor jornalista Silvano, da Agência Lusa, coloca sobre o lema do grupo parlamentar da UNITA, porque esse é o nosso compromisso. Senhores jornalistas, nós, deputados, fazemos um compromisso, fazemos um juramento, servir as pessoas. Acontece que, nesse preciso momento, a grande maioria dos angolanos que nós servimos passa fome, está mais pobre. Há pessoas, hoje, neste preciso momento estamos a falar, não sabem o que comer às 12, 13 horas. Não sabem o que comer às 18, 19 horas para jantar. Não sabem. Com esta situação dramática, e os dados são oficiais, nós, há menos de uma semana, recebemos mais um relatório da Monitoria Social, relatório da Avaliação Participativa da Pobreza. Temos também o relatório do Centro de Estudos da Universidade Católica. A pobreza aumentou. Os dados do Banco Mundial são assustadores. Mais de 10 milhões de angolanos passam fome. Mais de 10 milhões de crianças estão fora do sistema de educação de ensino. Perto de 40% dos angolanos, da população ativa, está desempregada. Com este quadro dramático, como sentiríamos satisfeitos? É claro que não. É claro que nós não podemos, em sã consciência, sentirmos satisfeitos. Não se pode aceitar. Seria um atentado à nossa própria consciência, com este quadro todo. Temos um palácio majestoso e estamos satisfeitos. Não nos permitimos isso. Então, o desempenho da Assembleia Nacional, e aqui volto a dizer, 3 funções clássicas da Assembleia Nacional. Função de representar as pessoas. As pessoas têm expectativas, têm necessidades. Se a nossa função legislativa, a nossa função fiscalizadora, não contribuíram para melhorar a condição de vida dos angolanos, portanto, não conseguimos salvaguardar a dignidade, a prosperidade e a felicidade dos angolanos, o desempenho só pode ser negativo. Esta é a conclusão que nós temos. Isso
punge o coração, toca o coração. Os seus jornalistas são testemunhas como todos nós. Nunca Luanda, vamos falar de Luanda onde estamos nesse momento, todas as cidades estão a passar por essa situação. Nunca Luanda teve tanta criança, tanto cidadão à volta dos contentores de lixo. Nunca aconteceu. É grave, é dramático, dói profundamente o coração. Seus jornalistas, com este quadro, todos os números que nós podemos apresentar, relatores bonitos, sejam eles apresentados no Conselho da República ou fora dele, na Assembleia Nacional, todos os relatórios que não falam da pessoa, não caracterizam a felicidade das pessoas, não podem ser positivos. Tem que haver honestidade. Portanto, se nós estivermos satisfeitos com o desempenho do governo, da Assembleia Nacional, nestas condições, nós não estamos a ser bons representados. Não seríamos bons representados. Portanto, deixar muito bem claro que, infelizmente, o compromisso que nós assumimos ficou aquém. Infelizmente, a nossa condição é de minoria parlamentar. É por isso que não vamos desistir de servir os amolados. Vamos continuar a trabalhar para que a UNITA, a Frente Patriótica, seja a maioria parlamentar, esteja capaz de implementar o seu programa de governação. Nós sabemos que Angola tem recursos, Angola tem quadros, Angola tem condições políticas para proporcionar a prosperidade aos seus cidadãos, aos seus filhos. Tem condições. Falta uma liderança capaz. Falta visão. Falta comprometimento. Infelizmente, isso que nós não temos. Sobre o orçamento da Assembleia, Orçamento Geral do Estado versus Orçamento da Assembleia Nacional. Os seus jornalistas sabem. Já defendemos várias vezes na Assembleia Nacional, publicamente. Nós não concordamos. Não concordamos que o orçamento da Assembleia Nacional seja discutido à porta fechada. Não concordamos. Não pode haver assuntos, seja o orçamento geral, seja o orçamento da Assembleia ou outros assuntos. Não pode haver assuntos de caráter interno que são abordados à porta fechada. Nós não representamos os próprios deputados. Estamos em representação do cidadão. Como é que representamos o povo e discutimos coisas à porta fechada? Reiteramos aqui o nosso posicionamento público. Não concordamos com esta postura que é imposta pela maioria parlamentar, o grupo parlamentar do MPLA. Quem foge à transparência é o MPLA. Quem pratica a má governação é o MPLA. Nós gostaríamos que todos os assuntos fossem discutidos à porta aberta. Foi agora, em 2020, que a transmissão das sessões começou. Mas ainda não há discussão, aliás, não há transmissão aberta da discussão da especialidade. Por que temos de esconder? Por que tem que esconder? Os jornalistas que têm estado na sessão da especialidade sabem que muitas das vezes as posições políticas assumidas por nossos colegas do MPLA no debate na generalidade são diferentes daquilo que discutimos na especialidade. Por que o deputado tem de sentir medo? Mas então por que nós lutamos para sermos livres? 50 anos depois, até os deputados da República têm medo do Presidente da República. Então por que nós lutamos? O mote principal da luta de libertação é a liberdade dos angolanos. A liberdade. Senhor jornalista, nós compreendemos aquilo que são as manifestações de indignação dos cidadãos. Mas acontece que nós estamos a inverter as coisas. Vejamos que as questões relacionadas ao governo, se não forem expostas por nós, o cidadão não critica. Não tem conhecimento. Nós não vamos nos sentir bem enquanto, e atenção, que vamos deixar as coisas muito claras, nós não nos sentimos confortáveis que a Assembleia Nacional tenha que distribuir carros. Não, senhor. O que a Angola precisa fazer com os recursos que nós temos é pagar bem os funcionários públicos todos. As pessoas têm que comprar o seu carro. A Angola tem condições. Mas, infelizmente, nós temos uma governação que permite que os recursos privilegiem outros que não sejam, em primeiro lugar, aqueles que não sejam cidadãos nacionais. Vamos dar exemplo concreto do que se passa no interior do país. Nas Lunas, agora aqui na província do Ambo,
onde há exploração de ouro, na província da Huila, norte da Huila, exploração no Pé, é um pouco por todo o país. Quem que está a explorar? São empresas de quem? Até os que fazem proteção às empresas estão a explorar são cidadãos estrangeiros. Olha que já sabemos isso. E a lei não permite. Nós constatamos isso na Huila. Cidadãos são mortos. Quem está a ficar com a riqueza dos angolanos? Um pequeno grupo de governantes e a grande maioria está na pobreza. É aquilo que se diz numa casa onde falta, como se diz? Falta pão. Todos ganham, ninguém tem razão. Não, a questão não é essa. A questão é que nós temos um governo que governa mal. Há má governação. Portanto, nós queremos deixar muito bem claro que a nos incomoda, porque nós entendemos que os angolanos podiam ter melhores condições. Se existisse a verdadeira, justa redistribuição da renda nacional, a questão não se colocava. Senhor jornalista, eu não quero fazer comparações, mas eu peço, para não seja nossa missão dizer isso agora, vá aqui à RDC, vá aqui à Namíbia, vá aqui à Zâmbia, olha o salário do deputado, vá a Moçambique. Não há comparação com Angola. Por que acontece isso em Angola? Porque a filosofia do Estado angolano é promover a indigência. Manter os deputados dependentes, miseráveis, de tal sorte que as pessoas têm de pedir favores, a sua excelência. Toda a gente tem que pedir, agradecer. Não! Essa filosofia está errada. E por via disso, a sociedade também vai batendo, vai malhando no coitadinho do deputado. É com toda a justiça que o faz. Mas as coisas estão invertidas. Uma coisa nós vamos garantir aqui, senhores jornalistas. A UNITA, a Frente Patriótica, assume o poder em 2027. Nós garantimos isso não vai acontecer. O salário de base do deputado, os senhores jornalistas não sabem. São 547 mil kwanzas. Exatamente. Salário de base. 547 mil kwanzas, salário do deputado. O deputado tem outros subsídios, mas podem ser cortados. Em anos oficialmente de alguma contenção, esses direitos não são exercidos, não são usufruídos. Ok? Atenção. As pessoas não sabem disso. Mas atenção, o deputado tem de ter mesmo condições de trabalho para cumprir bem o seu mandato. Tem que ter essas condições. Mas não é para pedir favor ao governo de forma nenhuma. É para servir bem o cidadão. Se os jornalistas vejam o que se passou no mandato passado, distribuíram aqueles carrinhos ali que nós chamamos de lexinhos. Esses carrinhos ali, lexinho. Nem sequer o lexinho aqui nos bairros de Luanda. Chega! É brincadeira. E quanto custou o lexinho? Há coisas que não concordamos, não podemos concordar. Mas o deputado tem de ter carro para servir as pessoas, para constatar em que condições as pessoas vivem, trabalham. É desolador o que as pessoas passam. É desolador o que os deputados passam. Até os deputados. Os deputados residentes nas outras províncias que não Luanda. Se diz na nossa vida, os das províncias. Os das províncias, quando vêm para Luanda. É onde Deus nos acorda. Os deputados dos 5 presidentes passam mal. Passam mal. Essas reclamações foram feitas em sede da Assembleia. A Assembleia está obrigada a resolver esses problemas. Mas nós compreendemos a indignação dos angolanos. Uma coisa é certa. O que está em causa aqui agora é a má governação. O problema da Angola é a má governação. As pessoas estão com os olhos na Assembleia Nacional. Senhor jornalista, subsídio de comunicação de um ministro $1 milhão. Desculpa, $1 milhão de kwanzas. Nem sequer salário do deputado. Os jornalistas sabem disso. Já ouvimos senhores como se diz, presidentes do Conselho de Administração de Empresas Públicas têm salário de 68 milhões de kwanzas. Quer dizer,
é um salário 2.000 vezes mais que o salário do pobre deputado. Mas nós compreendemos a imigração dos angolanos. Estamos plenamente solidários. Não é possível, não é normal que se faça em Angola.